Mas quando ele falou assim, olha, prometam que vocês levarão junto com vocês os meus ossos, ele estava dizendo para aquele povo, estava fortalecendo aquele povo e firmando o fato de que se Deus falou que um dia eles sairiam dali, libertos, livres, independentes, daquela terra que havia sido prometida para Abraão, isso aconteceria de fato. Então levem os meus ossos. É o legado da esperança. É quando você consegue afirmar e reafirmar e afirmar novamente e continuamente a palavra de Deus para os seus filhos, para as pessoas da sua influência, independentemente do fato de que naquele momento que você está afirmando ainda não tenha acontecido. Está chovendo um pouquinho aqui dentro também, né? Mas chuva é símbolo do Espírito Santo, não? Derramando chuva é símbolo de bênção também, né? Cantamos, vamos cantar em Israel, chuva de bênçãos também. Mas eu quero, daqui a pouco passa, já não vou precisar falar tão alto, mas eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 10, Provérbios 10, versículo 7. Provérbios 10, verso 7. Marilda está organizando ali, vai dar tudo certo. Diz assim a palavra do Senhor: a memória deixada pelos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. A memória deixada pelos justos será uma bênção. Tem alguma tradução diferente aí? A memória do justo é abençoada, né? O que justo é coroado com bênção? É o versículo 7. Você está lendo o 10. 10, 7. Todos lembram com alegria do nome justo, mesmo do Isso, muito bonita essa tua versão. Todos lembram com alegria do homem justo, não é isso? Todos lembram com alegria, mesmo depois de morto. Significa o quê? Esse texto está falando de legado, o legado que nós deixamos, né? Porque na verdade nós deixamos na nossa vida uma boa lembrança, ou não é isso? Ou não, mas o legado que nós deixamos é a memória, é o que vão lembrar da gente, e como essa memória vai ser edificante em relação aos outros. Muitas vezes nós não pensamos sobre isso, né? E a Bíblia tem muito a dizer sobre isso, sobre o legado, aquilo que nós vamos deixar no coração, na mente, nas emoções das pessoas. Nós ainda temos bastante, como que eu posso dizer, combustível para gastar, né, Marcos? Estamos novos ainda. Existem outros que têm menos tempo, provavelmente, nós não sabemos, mas pelo menos pela via natural, né? Uma vez mostraram para
Uma criança havia se convertido e o pastor acendeu 2 velas, uma vela nova, grande, e uma vela pequena, e uma criança e um idoso tinha se convertido. Daí ele perguntou qual representa qual. Daí muita gente disse, a vela pequena representa a criança e a vela grande representa o idoso. Ele disse, não. A vela grande, que tem muito ainda, né, a gastar, representa a criança, que tanto que vai poder e vai ter oportunidade de fazer. E a pequena era o idoso. Por quê? Porque pode fazer muito, mas lhe resta menos tempo, pelo menos dentro de uma normalidade física, né? Mas a memória deixada pelos justos será uma bênção. E hoje nós gostaríamos de conversar um pouquinho sobre isso. Qual será o seu legado? Qual será o seu legado? O que você vai deixar, né? O que você vai deixar? E nós vamos ver, embora esteja difícil hoje para a gente se comunicar, nós vamos ver alguns casos bíblicos interessantes, né? E o primeiro deles é o caso de José. Nós vamos abrir em Êxodo no capítulo 13. Êxodo, capítulo 13. Vamos ver se eu consegui gravar. No versículo 19, vamos ler esse texto, diz assim, Êxodo 13, 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Olha só, o José viveu cerca de 400 anos antes do povo sair do Egito, de Deus ter libertado o povo do Egito. No entanto, ele, na sua confiança, na sua fé, na certeza de que aquilo que Deus falou, Deus iria cumprir, ele falou, olha, é o seguinte, eu tenho tanta convicção que um dia Deus vai nos levar para a terra prometida, que eu quero que vocês jurem, que vocês prometam, que no dia em que vocês saírem do Egito, vocês levem os meus ossos. Então José, estão conseguindo me ouvir? José, ele deixou um legado, que é um legado de esperança. Esperança é a convicção, é a certeza de que aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir, mesmo que demore. Quanto tempo demorou? Será que faria alguma diferença para José os ossos dele permanecerem no Egito? Ou ser levado para a terra prometida? O que vocês acham? Aparentemente não, né? Mas quando ele falou assim, olha, prometam que vocês levarão junto com vocês os meus ossos, ele estava dizendo para aquele povo, estava fortalecendo aquele povo e firmando o fato de que se Deus falou que um dia eles sairiam dali, libertos, livres, independentes,
para aquela terra que havia sido prometida para Abraão, isso aconteceria de fato. Então levem os meus ossos. É o legado da esperança. É quando você consegue afirmar e reafirmar e afirmar novamente e continuamente a palavra de Deus para os seus filhos, para as pessoas da sua influência, independentemente do fato de que naquele momento que você está afirmando ainda não tenha acontecido. A Bíblia fala que somente 3 coisas são eternas, né? O apóstolo Paulo, quando ele, no capítulo 13 de 1 aos Coríntios, quando ele fala sobre o amor, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e até dos anjos, e não tivesse amor, nada seria, né? Ainda que eu entregasse o meu corpo ao martírio, e não tivesse amor, de nada isso valeria, né? Ele começa a descrever, e no final, o que ele diz? Ele diz assim, que de todas essas coisas permanecem 3, né? Não é que vai desaparecer, vai permanecer eternamente. O que? A fé, a esperança e o amor. Porém, o maior desses 3 é o amor, mas são coisas eternas. E nós encontramos então na vida de José um legado de esperança. É quando a gente pode imprimir no coração dos nossos filhos e da nossa família aquele sentimento de que Deus vai nos visitar em tempo e agirá com certeza. Muitas vezes nós somos extremamente práticos, principalmente quem tem a mente muito matemática, né? Às vezes a matemática da Bíblia é meio diferente da nossa. A lógica da Bíblia nem sempre é igual à nossa lógica, né? E a gente pode pensar, mas de que vale isso, né? O que valeria uma atitude para as pessoas que virão depois de mim? Mas nós temos um exemplo disso bem interessante, porque enquanto nós vivemos aqui neste reino temporal, Deus vive num reino eterno. E quando nós fomos salvos, nós fomos transportados para esse reino eterno, embora vivamos aqui. E Deus, nesse reino eterno, Ele vê em todas as direções esse reino temporal. Semana passada nós falamos sobre Jeú, né? Para que Deus levantou Jeú? Lembra? Por que foi? Deus, deixa eu retornar aqui, ó. Deus falou para Elias assim: Elias, sai da caverna e unja um profeta, Eliseu, um rei e um outro rei que seria o rei de Israel, certo? Nós falamos sobre esses reis, e esse rei de Israel era Jeú. E o objetivo de Deus, quando falou isso para Elias, é para que Jeú vingasse o que Acabe fez com Nabote, que roubou-lhe a vinha. Só que tem uma coisa que a gente não percebe, é que quando Deus mandou Elias ungir Jeú, Acabe ainda não tinha passado a perna no Nabote. A visão de Deus é ampla. Deus está olhando em todos os aspectos. Por isso que Deus nos diz em Apocalipse que o Cordeiro foi sacrificado desde antes da fundação do mundo. Por isso que os nossos atos de hoje representam muito em relação àquilo que Deus vai fazer. Foi o caso de José. Um outro exemplo, né? Eu sei que é difícil, mas a igreja é tão madura que dá para falar sobre esses temas, né?
A palavra de Deus nos diz assim que Abraão se encontrou com Melquisedeque, se lembram? Abraão se encontra com Melquisedeque. Melquisedeque, ele é uma tipificação de Cristo, lá em Gênesis. E Abraão deu dízimos a Melquisedeque, certo? Daí o que aconteceu? Levi é filho de quem? Tem Abraão, que deu dízimos a Melquisedeque, Isaque, filho de Abraão, Jacó, e Jacó teve um filho chamado Levi. Então, cronologicamente, ele está lá na frente. E o livro de Hebreus diz que Levi, através de Abraão, que viveu antes dele, deu dízimos a Melquisedeque. E assim se cumpre que o menor serve ao maior. Tem até uma versão que diz que Levi ainda estava nas coxas de Abraão, né? Cada expressão. E ele entregou dízimos a Melquisedeque. Vamos ver esse texto, acho que é bom nós olharmos em Hebreus, no capítulo 7, porque hoje nós estamos falando de legados, e as tuas ações de hoje, você não imagina o que elas podem representar daqui 10, daqui 20, na outra geração, ou no caso de Levi, a atitude de Abraão alcançou aquele que seria o responsável por receber os dízimos de Israel. Então, Hebreus no capítulo 7, nós vamos ler o texto. Diz assim a partir do versículo 4, 7:4, prestem bastante atenção. Considerem a grandeza desse homem. Esse homem é Melquisedeque, tá? Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então a lei requeria que quem recebe dízimo é Levi, ou da tribo de Levi, né? E no versículo 6 diz assim: este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu os dízimos de Abraão, é Melquisedeque, né? E abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe os dízimos, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Os irmãos estão percebendo a profundidade da esperança e do legado das suas ações de hoje e como elas atingem gerações futuras. Por quê? Porque a memória do justo, como é que diz o texto lá? Ela é louvada. E existe uma ação de Deus, ação abençoante nas atitudes nossas de hoje. Segunda bênção de um legado que nós podemos deixar está no caso de Eliseu. Vamos abrir no capítulo 13 de 2 Crônicas, 2 Reis, melhor dizendo, no capítulo 13, no versículo 20.
Segundo Reis, capítulo 13, versículo 20. Diz assim: todos encontraram? Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Aqui nós vemos um legado de Eliseu, que é um legado de influência e operação. Porque olha bem, Eliseu ali era um cadáver, né? Tinha sido colocado numa sepultura. E quando jogaram ali um cadáver de um soldado, ao contato com o túmulo de Eliseu, aquele soldado ressuscita. Esses dias eu estava vendo um homem dando um testemunho de que quando ele chegou no túmulo de um grande avivalista chamado Wesley, ele começou a se lembrar da história daquele homem. Ele começou a se lembrar como aquele homem se levantava de madrugada para orar. Ele começou a lembrar-se como aquele homem era dedicado ao Senhor. Ele começou a lembrar-se de todo o milagre que se operou na Inglaterra pela ação daquele homem. E ele chorava, e ele foi afetado por aquela memória. E aquela memória fez com que ele sentisse o impulso de ser melhor, de seguir o exemplo, de caminhar naqueles caminhos. Qual o legado que você vai deixar? Eliseu é o ápice, né? Alguém caiu ali e ressuscitou, né? Mas sabia que a sua memória, ela pode causar uma bênção tão grande, da influência que opera, e que impulsiona, e que leva para frente. Nós temos a galeria dos heróis da fé, e o escritor de Hebreus, ele começa a dizer, pela fé Abraão fez isso, pela fé Moisés fez isso, pela fé José fez isso, pela fé, ele vai contando, e todos aqueles homens já tinham morrido há quanto tempo? E daí no final ele diz a nós que estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas, então olhe e deixe o embaraço e siga a carreira que está proposta. Por quê? Porque nós estamos vindo numa corrente de heróis, e nós como igreja do Senhor fazemos parte dessa estirpe de heróis. Heróis que vencem. No final dessa galeria da fé, ele falou dos anônimos. Lembram dos anônimos? Porque começa por aqueles que todo mundo... Porque muitas vezes nós queremos ser aqueles lembrados pelo nome, né? Moisés, Abraão, Isaac. Mas lá no capítulo 12, vamos abrir lá de Hebreus. Abram aí no livro de Hebreus, quando fala da galeria dos heróis da fé. No capítulo 11, no versículo 32, o escritor ele fala de um monte de gente, de repente ele começa a falar dos anônimos. E é interessante esses anônimos, e nós podemos estar entre esses, porque ele não termina a sua lista ali. Diz assim no versículo 32: que mais direi?
Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram a volta dos seus mortos. Uns foram torturados, está falando dos anônimos, uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Nós fazemos parte desse povo. E muitas vezes o que acontece? O legado que nós vamos deixar é um legado de fé, de esperança, de sacrifício, de martírio, mas que as pessoas, os nossos filhos, os nossos netos verão e sentirão no coração o fogo da influência de uma ação de fé, de confiança absoluta em Deus. Sabe, o Eliseu, ele bem pode representar, né? As pessoas que tocarão na nossa memória e serão afetados por ela, pelo testemunho de fé a respeito da nossa vida. Eu tenho uma tia que passou a vida inteira orando por uma família e ela morreu e aquela família ainda não tinha se convertido. E foi no dia do velório dela na igreja que aquela família apareceu. E a filha dela, minha prima, descobriu que eles se converteram. Ela não chegou a ver a conversão resultante das suas orações, mas o poder de Deus ouvia e realizava. Se nós vivermos uma vida assim, que mesmo em face daquilo que parece impossível e não perceptível aos nossos olhos, mas a gente segue e nós não imaginamos as consequências disso um pouquinho mais para frente. O terceiro legado que eu vejo são naqueles que desapareceram, né? Os irmãos lembram de Enoque? A palavra de Deus diz assim: Enoque andou com Deus e Deus para si o levou. E é interessante que a época que Enoque viveu era a época em que havia depravação profunda. Ele era basicamente o testemunho único da graça e do poder de Deus na sua geração. E quando ele partiu, o vácuo, o vazio de alguém que faz diferença. Tem um grande evangelista, se não me engano é o Moody, que enquanto ele pregava tinha uma velhinha dormindo sempre, né? E daí um dia ele ia pregar e tinha que olhar e estava aquela velhinha ali. E aquela velhinha morreu. E chegaram para ele e disseram: reverendo, não tenho nada contra a velhinha, mas deve ser difícil o senhor pregar olhando aquela velhinha toda vez dormindo, né? E ele falou assim: agora está mais difícil, por quê? Porque ela não ficava dormindo, ela ficava orando, intercedendo por mim.
E agora eu estou sentindo o vazio dessa presença abençoadora. A ausência daquela senhora significava para ele alguém a menos para interceder pela vida dele. Enoque desaparece, o Senhor o toma. E olha quem que era o Enoque, um homem justo na sua geração, um homem que viu o final da história. Por causa da sua relação com Deus, Deus lhe revelou e fez ver a volta do Senhor. Mas de repente ele foi levado, e aquela ausência era uma falta que causava anseio por ter aquele alguém como sal da terra, luz do mundo, presente naquela sociedade. A memória dos justos, como é que diz o texto lá mesmo? Será louvada, né? Nós temos também uma ausência inspiradora, que foi a ausência de Elias. Lembra de Elias? Elias, ele foi levado num redemoinho, numa carruagem de fogo, e ele deixou cair sobre Eliseu a sua capa. Então foi uma ausência preenchida, porque Eliseu tinha pedido porção dobrada daquele espírito que estava sobre Elias, daquela unção. E quando Elias foi levado, todos os profetas disseram para Eliseu: Eliseu, vamos procurar Elias, ele deve estar orando aí em algum monte. O Eliseu falou assim: não adianta procurar, Deus o levou. E ele disse: mas nós queremos. E tanto insistiram, que o Eliseu falou: então pode ir. E eles reviraram para tudo quanto é lado e não encontraram Elias. Depois voltaram para o Eliseu e falaram: não achamos Elias. O que Eliseu respondeu? Eu disse, vocês não iam encontrar. É uma ausência que trazia anseio de encontro, mas que foi preenchida também pela porção dobrada do seu sucessor. Sabe, a melhor coisa que um pai, uma mãe, uma família pode ter é a certeza de que os filhos darão continuidade a uma história de fé e de confiança no Senhor. É uma ausência inspiradora, como a ausência de Moisés, que deixou um legado, e Deus já colocou aquele que andava e vivia na porta da tenda de Moisés. Como é que era o nome dele? Josué. E um dia Moisés colocou as mãos sobre Josué e transmitiu da mesma unção, para que ele pudesse conduzir o povo na entrada à terra prometida. São legados de fé. Hoje nosso tema fala sobre ausência, fala sobre a morte. Eu me lembro de uma história de uma menininha, muito nova. Ela tinha acabado de perder a mãe, né? O pai dela era pastor, e ela perguntou para o pai, falou: pai, a memória deixada pelos justos será uma bênção, né? O texto nosso. Ela falou para o pai: pai, se Jesus morreu por nós, por que
que foi necessário que a mamãe fosse levada por ele. E aquele pai estava com o coração tão dolorido, olhou para a filha, não sabia o que dizer. Estavam saindo lá daquele lugar, e nisso passou uma carreta, sabe, uma carreta, e chegou a chacoalhar eles assim. E aquele pai olhou para a filhinha e disse: filhinha, você preferia que aquela carreta tivesse passado por cima da gente, ou a sombra dela e o vento que ela fez batesse em nós como aconteceu? Daí a menina falou: claro que eu prefiro a sombra e o vento. E daí ele falou assim: filhinha, foi isso que aconteceu com a mamãe, com a tua mãe. O que aconteceu com ela foi a sombra, foi o vento, porque a morte, ela caiu sobre Jesus. A carreta da morte passou sobre Jesus, para que nós sentíssemos só o ventinho da transferência nossa para o reino do Senhor. Jesus morreu a morte da mamãe, para que ela pudesse hoje estar com ele. E aquela menina entendeu o significado do fato de que Jesus se permitiu ser esmagado pela morte, para que nós tivéssemos vida, e vida eterna, vida abundante. Legados, né? A memória deixada pelos justos será uma bênção. Às vezes nós passamos por essa vida sem nos preocuparmos com isso. Mas o apóstolo Paulo, ele nos ensina algo que deve estar nos nossos lábios, mas que para você falar você tem que ter autoridade. É você dizer para os seus: sigam o meu exemplo, como eu sigo o de Cristo. Olhem para mim, porque eu estou seguindo Jesus. E se você andar como eu ando, porque eu ando igual a Jesus, você não vai tropeçar. E a maior bênção a darmos aos nossos filhos. O vento da morte, ele é um momento mais difícil para quem está aqui do que para quem foi, porque na verdade ele é uma porta para o céu. E quando eu digo que é uma porta para o céu, nós que cremos na palavra de Deus, nós cremos que essa porta para o céu, ela está aberta, não por mérito. Basta ter um dia reconhecido que é pecador, com sinceridade. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, o que acontece? Nós podemos tomar uma decisão por Cristo aqui, né? Vamos supor um viciado, um drogado, ou um alcoólatra, toma uma decisão por Cristo. Posso dizer uma coisa? Naquele exato momento, Jesus levou a sério e até as últimas consequências e apagou todo o pecado e segurou pela mão e disse: mesmo que você queira escapar, você não escapa mais. E às vezes nós nos preocupamos, o Romildo está passando por uma situação que o irmão dele, sinceramente, eu creio, toda sinceridade, entregou o coração a Jesus um dia, nós conversamos com ele. Mas quando a pessoa entrega o coração a Jesus,
ela pode escorregar e cair. O justo cai 7 vezes e o Senhor o levanta, diz a palavra de Deus. Ela pode escorregar e cair, mas está salva. Porque merece? Não. Por uma coisa chamada graça. Depois daquele momento inicial em que você entregou a sua vida a Jesus, você pertence a Jesus. Existem momentos aqui, quem aqui depois que aceitou Jesus, nunca mais pecou? Hã? Tem alguém aqui? Não tem. E mesmo assim você estava salvo? E se o pecado foi mais grave ou menos grave? Hã? Está salvo. Por quê? Porque não é por tua causa, é pela palavra dele. Ele disse: se alguém vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. O livro de Hebreus diz assim que, usa uma analogia assim, sabe? Que quando você vai a Jesus, o Senhor amarra em você uma corda que tem uma âncora. Sabe o que ele faz? Ele pega a âncora e joga dentro do céu. E essa corda nunca mais arrebenta. Se você tomou um passo sincero de arrependimento diante do Senhor, porque Ele nos concede a salvação, e com a salvação Ele nos dá uma coisa chamada perseverança, que nos amarra e nos atrela a Ele para todo sempre. E se o vento da morte nos atingir, a carreta da morte já atingiu ele, que passou por nós foi um vento, e nós já estamos nas mãos e nos braços do Senhor. Sabe que a gente vai ter muita surpresa no céu? A gente vai encontrar gente que a gente achava que não ia. Vai ser alegria, né? Gostoso, né? E a gente não vai achar gente que a gente pensava que ia. Por quê? Porque aquele passo inicial de entrega a Jesus é que faz toda a diferença. A memória deixada pelos justos será uma bênção. Sabe? Tudo que nós estamos construindo agora é um legado abençoador para muitas gerações. Nós não sabemos quantas. Mas quanto mais a nossa memória se projetar, mais gente abençoada ao vir a saber da vida de fé que nós levamos aqui na terra. Fé provada e aprovada pelo Senhor. Suas bênçãos seremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos dos céus.
graças do